Isaías, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do verso 1. Isaías 9, a partir do verso 1, a palavra do Senhor, revelada por meio dos profeta Isaías. Santa Escritura diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezável a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse clima mais friozinho e esse dia nublado garantem para você que você não caiu num lapso temporal. Hoje é sim dia 21 de abril de 2024. Nós não estamos celebrando o Natal. Normalmente é nessa época, quando nós estamos considerando o advento, que nós nos voltamos para esse texto, especialmente o verso 6 e o verso 7. Mas hoje nós temos a grande oportunidade de, nesta série sobre o profeta Isaías, na sala do trono, nos voltar e considerar com atenção essa grande profecia que Isaías revela nos dias de Acás. A grande profecia de que a luz foi acesa. Nos dias da escuridão, a luz foi acesa e as trevas cessaram. A terra que estava aflita não continuará em obscuridade. Esse é o assunto do profeta Isaías. Promessa de que a luz seria acesa. Isaías está dizendo aqui, e esse trecho da profecia, que se inicia no capítulo 7, está falando sobre a condição de Israel, a condição de Judá nos dias do rei Acás. E a história relata que nos dias do rei Acás, o rei da Síria e o rei de Israel se levantaram para atacar Judá. Nos dias do rei Acás, foi isso que aconteceu. O povo da Síria com o povo de Israel se levantaram para atacar Judá. E Acás, com medo, aflito, inseguro, ele vai buscar ajuda no reino da Assíria. A Assíria.
E esse é o cenário que essa revelação é trazida. Um cenário de guerra. Um cenário onde a guerra está iminente. Mas será que é o cenário de guerra que Isaías vai estabelecer aqui como a obscuridade, como a treva, a escuridão que vivia o povo de Judá nesses dias? Será que é esse o elemento que traz preocupação ao profeta Isaías? É esse elemento que faz ele definir que o povo de Deus está vivendo em escuridão? Aliás, que faz até mesmo o profeta se perguntar se esse povo é mesmo o povo de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Isaías, mas abre comigo rapidamente em 2 Reis, capítulo 16. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16. Neste capítulo nós temos o relato de como foi o reinado de Acaz. Note o que o autor vai dizer a respeito do reinado de Acaz. No capítulo 16 de 2 Reis, verso 1. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Quando nós olhamos a descrição do reinado de Acaz, nós começamos a ter uma percepção de qual é a escuridão que Isaías está falando. E se você ler o próprio livro do profeta Isaías, isso vai ficar mais claro ainda, porque Isaías já começa a sua profecia dizendo justamente desse estado espiritual de trevas que vivia o povo de Deus. E ele vai comparar Israel, Judá, a Sodoma e Gomorra. Esse é o estado. Sodoma e Gomorra, capítulo 1 de Isaías. Ele já vai chamar o reino de Israel, o reino de Judá, de Sodoma e Gomorra. E essa é a escuridão que Isaías está lidando. Não é a escuridão da possível guerra, da iminente batalha. Não! A escuridão que Isaías está dizendo aqui. A treva que ele está deixando claro que existe. É a manifestação do coração humano distante do Criador, que é capaz de transformar até mesmo a terra prometida em Sodoma e Gomorra. O ser humano distante do Senhor, o que rejeita a lei do Senhor, que rejeita ao Senhor, ele vive em trevas. Ele vive na escuridão. E esse é o cenário. Essa é a realidade. Trevas. O povo está distante do Senhor. Está sacrificando os seus próprios filhos. O rei de Judá. Sacrificando o seu próprio filho a deuses estranhos. Como faziam aqueles povos que Deus julgou e tirou de lá. Mas o ser humano, na sua escuridão, na sua negritude, no seu pecado, na sua natureza rebelde, distante do Senhor, desconsiderando o Senhor, se torna isso, essa treva sem fim. Uma treva completamente escura.
E a grande beleza desse texto, então, dessa profecia do capítulo 9, é justamente esse contraste que Isaías vai dizer. Porque tem obscuridade, o povo anda em trevas, o povo está na região da sombra da morte, mas eles não continuarão nesse estado. Eles não continuarão em obscuridade. Eles andavam em trevas. Eles viviam na região da sombra da morte, porque o Senhor trouxe a luz. Eles viram grande luz. Resplandeceu-lhes a luz. Essa é a profecia. Que no meio dessas trevas, no meio dessa escuridão, uma luz há de brilhar. Uma luz há de brilhar. E essa luz brilhando traria a esse povo alegria, exultação. Olha o verso 3. Quando essa luz brilha, esse povo se alegra, aumenta a alegria deles. Eles se alegram como aqueles que se alegram na ceifa. E se exultam como aqueles que repartem os despojos. Alegria. Alegria. Estão nas trevas, e quando essa luz brilhar, eles vão se alegrar. E eles vão se alegrar porque haverá paz. A alegria deles é porque quando a luz brilhar, haverá paz. Olha só o verso 4 e o verso 5. Nós temos aí o fim da opressão e o fim da guerra. Que tu quebrasses o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor. Seria retirado deles. A bota que andou, né, no meio da batalha, a veste suja de sangue da batalha, isso vai servir de alimento, de combustível para o fogo, porque acabou a guerra. Você não vai mais precisar dessas botas e dessa veste, porque acabou. Agora há paz. A luz vai brilhar. Esse povo vai ter alegria, porque tem paz. Eles vão se alegrar, porque há paz para eles. Essa é a profecia de Isaías. Mas o elemento mais significativo é que quando chega no verso 6, Isaías vai falar para esse povo que essa paz e essa alegria que chegam porque a luz foi acesa, elas são um reflexo, elas são uma condição que se estabelece porque nasce um menino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Essa é a profecia. Quando um menino nascer, a luz vai brilhar. Porque o governo vai estar sobre os ombros desse menino. Esse menino vai governar. E ele não é qualquer governante. E o nome dele representa que ele não é qualquer governante. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino que nascerá e ele há de governar. Ele é um conselheiro sábio e maravilhoso, que há de deixar todos que o ouvem estupefatos, de queixo caído. Uau, que sabedoria, que autoridade. Ele é Deus forte. Ele é Deus forte, ele é
tem toda a força. É interessante que Isaías, no verso 4, quando diz do livramento do opressor, ele vai dizer que eles são libertos como nos dias dos midianitas, fazendo referência justamente àquela ocasião quando, na força do Senhor, o povo foi liberto dos midianitas por meio de Gideão. O povo de Israel havia reunido um exército de 32 mil pessoas. E o Senhor olhou e falou: não, tem muita gente aí nesse exército. Vamos diminuir um pouquinho o nosso exército. E Deus conduz Gideão num processo que diminui de 32 mil para 300. 300 homens. Para ficar óbvio que é esse Deus forte que vai fazer essa libertação. É esse Deus forte que, governando, haveria de preservar o seu povo. Trazer paz sobre o seu povo e alegria sobre o seu povo. Ele é o Pai da eternidade, que indica não somente a sua transcendência, que está além, acima do tempo e do espaço, mas também o seu coração paternal de cuidado, de simpatia, de acolhimento. E ele é príncipe da paz. No fim das contas, ele vai destruir todos os inimigos do povo de Deus. E esse menino, então, nascido, tendo o governo sobre os seus ombros, realizando os feitos do seu nome, e o seu governo aumentando, o que o povo haveria de ver é paz sem fim. Verso 7. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Meus irmãos, profecia de Isaías aqui não é difícil de entender. A construção do que ele está revelando para o povo é muito simples. Um menino vai nascer e esse menino há de governar a terra. E o governo dele trará paz. Porque esse governo é o que vai trazer luz na escuridão. Mas nós precisamos colocar as coisas em ordem aqui, para que nós tenhamos a real clareza da profundidade do significado disso. A luz prometida e esse menino prometido, você sabe quem é? É o Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, os autores do Novo Testamento, eles vão deixar claro isso para você, fazendo tantas e repetidas referências ao Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele é o cumprimento dessas palavras de Isaías. Então, o evangelista, apóstolo Mateus, que vai dizer que quando Jesus vai para Galileia, o que está se cumprindo é justamente isso. Que o povo que andava em trevas viu a grande luz. Quando Jesus sai de Nazaré e vai para Galileia, e chega ali naquele lugar, o que está acontecendo é isso. A luz está chegando à Galileia dos gentios. O apóstolo João, no seu evangelho, no seu primeiro capítulo, vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Você sabe que essa luz é Jesus de Nazaré. Você já cantou isso aqui. Você lembra das celebrações de Natal e do Advento. Essa luz é Jesus, o Cristo, Filho de Deus.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, não é só para dizer para você que Jesus é a luz, mas o que significa Jesus ser a sua luz. Que isso tem a ver conosco. Como nós podemos colocar isso numa perspectiva correta? O fato de que Jesus é essa luz. E a minha proposta para você é que Jesus é a luz. Não porque ele vai livrar Judá do rei da Síria e do rei de Israel. Jesus é a luz não porque Acás é um rei fraco e medroso. Jesus é a luz porque ele resolve justamente o problema da escuridão do coração humano, da treva que o homem vive, da sua distância do Criador, da sua natureza pecaminosa. O apóstolo João vai deixar isso claro. Você conhece bem João 3,16, não é? Quem pode citar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo João não para aí, ele vai continuar e ele vai dizer que quem crê no Filho, então, tem a vida eterna, e quem não crê é o quê? Condenado. Já está condenado. E qual é o julgamento? Ele vai dizer no verso 19: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Os homens amam mais o pecado, a sua idolatria, o seu afastamento de Deus, do que a luz. E nas suas más obras, o que acontece é que o homem perde a verdadeira referência de trevas e luz, e ele começa a olhar coisas periféricas e circunstanciais para chamar de luz e trevas. Então você que vive aqui na cidade de São José dos Campos, ou na região do Vale do Paraíba, ou no grande estado de São Paulo, você tem um grande privilégio nessa vida. Nós vivemos num lugar muito aprazível, muito bom. A nossa cidade aqui, a cidade de São José dos Campos, tem um das melhores IDHs do país. Temos aqui qualidade de vida. Então é muito possível que os cidadãos de São José dos Campos não tenham a menor ideia de que eles vivem em trevas e em obscuridade. Porque eles têm um bom emprego, eles têm acesso à educação, eles têm possibilidades de viagens, eles têm possibilidades de entretenimento, têm possibilidades de prosperidade financeira, têm possibilidade de acesso a um tratamento de saúde. Como assim eu vivo em trevas? Que é isso, tá maluco? Minha cidade aqui é a melhor cidade do Brasil. Estou bem, estou na luz. Quando as nossas obras são más, a gente não quer lidar com a maldade das nossas obras e com a escuridão da nossa realidade, e a gente começa a olhar coisas periféricas. E se apoiar nessas coisas periféricas para julgar se nós estamos em luz ou em trevas. E como o rei Acaz, nós não queremos considerar se nós estamos sacrificando a ídolos e distantes do rei verdadeiro. Nós consideramos coisas circunstanciais, coisas pequenas, coisas que não lidam com o profundo da nossa alma. Mas a pergunta permanece. E a realidade permanece. Onde você está?
que você considera para julgar se você está em luz ou em trevas? De acordo com o apóstolo João, se você não conhece Jesus Cristo, você está em trevas. Porque Ele é a luz. É Ele que brilhou. É Ele que veio para resolver esse problema do nosso afastamento de Deus, do nosso distanciamento, da nossa rebelião, do nosso pecado, da nossa treva, da nossa morte. É Ele que concede vida eterna. E o meu desafio para você essa manhã é: considere isso. Se você está em trevas, não se iluda, não se engane com as coisas circunstanciais, temporais dessa vida. Não permita que isso deixe você iludido, distante de Deus, mas vivendo uma vida aí tranquila. Você precisa estar em Cristo para estar na luz. E não adianta você só ouvir falar dos outros. Não adianta você só vir aqui. O profeta Isaías vai chamar aquele povo de Sodoma e Gomorra e vai dizer: vocês continuam fazendo seus sacrifícios, mas eu detesto os seus sacrifícios. Não basta você vir aqui semana após semana. Não basta. Você precisa confiar em Jesus. Ele é a luz. É Ele que brilha. Ele, ele nasceu. O governo está sobre os ombros dele. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E é Ele que dá paz sem fim. E na paz dele é que nós nos alegramos. E a sua alma não será satisfeita enquanto você não se encontrar na luz de Cristo. Por isso eu te pergunto, onde você está? Onde você está? Você está em trevas ou você está na luz? Qual o elemento você tem julgado para dizer se você está em trevas ou em luz? Esse é o momento que Jesus te chama. Venha, se arrependa e creia. Se arrependa e creia. E eu quero me dirigir agora a você que já fez essa consideração e você tem crido que Jesus é a sua luz. Mas você está abatido. Porque a sua visão também está meia anuviada por questões circunstanciais, temporais. E você tem deixado que a sua necessidade financeira tire a sua paz. Você tem sido levado pela sua luta com a sua saúde, e isso tem tirado a sua paz. Um problema relacional na sua família tem tirado sua paz. Eu quero afirmar para você: não se turbe o seu coração. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque olha como termina o verso 7 do capítulo 9. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos.
fará isso. Meus irmãos, se o profeta Isaías ficasse esperando que o próprio rei Acaz acordasse disposto a dizer, e fosse dizer, quer saber? Eu acho que eu vou fazer a luz brilhar. Não haveria esperança alguma para aquele povo, nem para qualquer pessoa no mundo. Se o profeta Isaías fosse esperar nele mesmo, que ele fosse fazer a luz brilhar, e houvesse restauração, e houvesse redenção, reconciliação para aquele povo, não haveria esperança para ninguém. Mas a promessa que o profeta Isaías traz, de que a luz iria brilhar no meio das trevas, é baseada no fato de que o Senhor dos Exércitos executaria essa obra. O Senhor dos Exércitos, que tem zelo por si mesmo, zelo pelo seu próprio nome, zelo pela sua palavra, zelo por suas promessas, ele iria fazer a luz brilhar. E se você está na luz, então você não precisa ter medo, porque ele vai fazer isso permanecer. Não permita que circunstâncias e coisas temporais tire de você a certeza de que você está na luz. Nós acabamos de ler aqui, o pastor Valdir leu para a gente. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E isso é luz, e isso nos alegra. Isso não quer dizer que nós não soframos, isso não quer dizer que a gente não se abate, mas nós nos abatemos não como quem não tem esperança. Nós sofremos não como aqueles que sofrem sem propósito, mas nós sofremos na realidade de que a própria luz sofreu também. A própria luz que tem o governo sobre os seus ombros. A própria luz que é a paz sem fim. Sofreu na cruz para que nós tivéssemos a redenção. Então nós sofremos como coparticipantes do sofrimento da nossa luz, do nosso Redentor. E cheios da esperança de que Ele não irá nos abandonar. E cheios da esperança de que Ele conhece o nosso sofrimento. E Ele é simpático ao nosso sofrimento. E cheio da esperança que no seu Espírito, Ele não somente nos consola, mas nos dá força, porque nós somos fracos. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mais uma vez eu pergunto para você, você está na luz ou você está nas trevas? Se você está em trevas, essa é a oportunidade. E você é chamado a considerar o Senhor Jesus em arrependimento e fé. Mas se você está na luz, se você já confiou em Jesus, você pode descansar. E você pode se alegrar. As vestes da batalha, a botina suja de sangue, isso vai ser usado para combustível de fogueira, porque Jesus já venceu. E por mais que você esteja esperando o dia do encontro com Jesus, você já pode ter a certeza dessa vitória, porque ele diz, eu deixo-vos a paz. Não diz, olha, espera que um dia vocês vão ter paz. Não, eu deixo-vos a paz. Vocês já têm a minha paz. E eu não dou ela como o mundo dá. Ou seja, nessas circunstâncias e nessa temporalidade. Não. A minha paz é a paz sem fim, é a paz eterna, é a paz forte, é a paz maravilhosa. Exultem nisso, se alegrem nisso, vivam nisso. Porque a luz brilhou nas trevas,
As luzes foram acesas pelo Deus Trino, para que os homens fossem reconciliados com Ele em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos fracos e em nossa natureza nós vivemos em escuridão. O apóstolo Paulo vai dizer que em nossa natureza nós estamos mortos em delitos e pecados. E que escuridão é a morte? Mas nós temos crido e confessado que Jesus é a luz. E Senhor, nesse momento então eu quero orar e quero rogar por aqueles que estão aqui que ainda não viram a luz. Que nesta manhã Teu Espírito possa convencê-los de que eles necessitam de Cristo. Que eles possam ser convencidos das suas más obras e de que eles precisam da luz. Tem misericórdia dessas almas, Pai. Que eles possam encontrar a satisfação da alegria e da paz, onde somente ela existe. Não nas coisas periféricas, superficiais, nessas bobagens, perfumaria que nós buscamos nessa vida. Mas ajuda-os a reconhecer a maravilha do Teu nome. E eu rogo também pelos crentes, aqueles que já têm crido em Jesus. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor os renove, que o Senhor os encoraje. E que essa palavra que nós consideramos aqui, de que Jesus é a luz, e Ele já nos deu a sua paz, uma paz que é sem fim e que não é a paz mundana, que nós possamos experimentar dessa paz. Enche o nosso coração dessa realidade, Pai. Só pode ser visto pelos olhos da fé, e a fé é um dom do Senhor, por isso nos concede isso, Pai. Renova em nós a alegria da salvação, que nós possamos descansar em Ti, que nós possamos trazer à nossa memória o dia em que nós conhecemos Cristo e como Ele perfeitamente supriu todo o anseio de nossas almas. E nós podemos afirmar, não temos medo e nosso coração está em paz, porque Cristo venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa o teu povo. Acima de tudo, nós queremos suplicar também que nós não tenhamos a atitude tola de colocar o candeeiro embaixo da cama. Mas nós clamamos que, se nós temos visto essa paz, que o Senhor nos conceda a graça e o privilégio de testemunhar para outros que Jesus é a paz e que Ele é a luz. Dá-nos oportunidade de evangelizar, dá-nos oportunidade de ensinar para as pessoas que elas estão na escuridão e elas precisam de Cristo. Concede isso ao teu povo aqui, Pai. Dá-nos esse compromisso com aqueles que estão vivendo em perdição, escuridão, na sombra da morte. De compartilhar com eles onde nós encontramos a luz e a vida. Tudo isso nós pedimos para que o seu nome seja glorificado e o seu povo edificado. E no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.